Quero ler uma escritura no livro de Êxodo, capítulo 4, com base na mensagem Deus comissionando Moisés. Nós vamos trazer essa meditação para nós essa noite e cremos que grandemente seremos abençoados. Êxodo, capítulo 4, a seguir. Diz assim a Bíblia. Todos acharam, né? Êxodo bem no início. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em uma cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Disse: Torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no seio, depois tirou-a do seio, e eis que tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomaras do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? E quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Oremos. Bondoso Deus, que essas palavras, ó Deus, fiquem em cada coração para ajuda, ó Deus, para que cada um possa ser incentivado e fortalecido por elas, Pai. Toma o controle de cada um de nós, controle de mim, como também do teu povo, para que todos possamos receber a bênção do Senhor e o ensinamento, pois é em nome do Senhor Jesus Cristo que te pedimos. Amém. Pode assentar, irmãos? Eu lendo a mensagem Deus comissionando Moisés, eu fui rabiscando alguma coisa ali, anotando, sublinhando, e eu desejei falar sobre esse assunto, já tenho falado em outros roteiros, e nessa noite nós vamos uma vez mais compartilhar sobre essas lindas promessas e é aquilo que nos dá força e esperança, né, para prosseguir na jornada, vendo exemplos bíblicos que nunca falharam. E eu quero dar um título a essa nossa meditação:
Deus é a diferença, Ele é a nossa força. Como foi na vida de Moisés e assim tantos outros homens que puderam depositar e confiar em Deus. Aqueles que ainda não tiveram tempo de ler a mensagem essa que eu comentei, Deus comissionando a Moisés, como também outras, leiam e vocês verão como é algo profundo, como Deus realmente nos encoraja ao lermos a palavra de Deus e ver esses grandes testemunhos. Então Deus tem sido, vamos dizer assim, a diferença em todos os tempos. O homem por si só, ele é um fracasso para começar. Não há nada de bom próprio em nós, não há capacidade própria, não há condição nenhuma de nós adquirirmos a salvação por nossas próprias forças. Somos realmente dependentes. Somos dependentes de Deus como um filho depende do pai. E quando tomamos o exemplo de Moisés, vocês conhecem bem a história, ele nasceu em um momento, vamos dizer assim, um momento delicado, em um momento difícil que o seu povo estava atravessando. E ele nasceu sobre uma comissão, que era o quê? Libertar o povo de Deus. Quando Deus fez a promessa para Abraão, ele disse a Abraão que por onde a planta dos seus pés tinha passado, pisado, toda aquela terra, ele tinha dado por herança para Abraão, por promessa, Mas Deus disse a Abraão, não será agora, quer dizer que você vai possuir isso, porque a medida da iniquidade dos amorreus, dos perizeus, ainda não transbordou a taça da ira. Então, ou seja, não era justo Deus tirar aquela gente dali e colocar o seu povo, Abraão. Mas Deus, pelo seu pré-conhecimento, ele sabia que eles iriam continuar afrontando a Deus, e Deus, claro, teria que vingá-los, tirar eles dali, e então Deus tinha dado aquilo já por promessa a Abraão. Abraão, que nós sabemos que ele creu em Deus, e a Bíblia diz que isso foi imputado como justiça. Mas Deus disse isso e disse, e a tua descendência ficará cativa por 400 anos. Mas, findos os 400 anos, eu visitarei essa gente que o cativou, visitarei o meu povo, e então tirarei lá do cativeiro e introduzirei na promessa, na terra da promessa. Então nós vemos com isso, irmãos, que sempre que Deus promete algo, Ele cumpre, e Ele não esquece. Tanto é que o irmão Branham, inclusive, pregou uma mensagem dizendo: a incredulidade não impede a Deus. A incredulidade impede, claro, a pessoa de receber as bênçãos, mas não impede que Deus manifeste o seu poder. Se certas pessoas não creem, Deus levantará aqueles que crerão na sua palavra. Então veja, nós sempre vemos, e o irmão Branham nos ensina, que o diabo ele trabalha paralelo às coisas de Deus. Ele sempre procura como sair na frente. Ele é um imitador. Por isso Tiago vem e diz, você diz que crê em Deus, faz bem, o diabo também crê e estremece. O diabo conhece as promessas, claro, conhecia que ali havia uma promessa, que Deus tinha chamado Abraão da sua parentela para vir caminhar com ele, e Deus disse que o abençoaria, e que traria uma descendência através de Abraão, e como Deus disse que através de Abraão seria bendita todas as famílias da terra, porque através de Abraão, sabemos, veio Cristo, nessa linhagem. E havia essa promessa que Deus disse, eu vou dar essa terra, tenho dado essa terra para você. Porém, eles ficaram cativos por 400 anos, e eu os visitarei e tirarei dali.
Agora pensa você, de Abraão veio Isaac, né? De Isaac veio quem? Jacó. De Jacó veio quem? Os 12 patriarcas, nós sabemos. E José, filho de Jacó, foi vendido por seus irmãos e foi parar onde? Lá no Egito. E então, chegando no Egito, nós sabemos que ele foi parar como governador, na casa de Faraó, ali governando. E com isso, ele trouxe a sua descendência ali para o Egito, para começar, vamos dizer assim, cumprir a promessa de Deus. Um período de fome que tinha vindo sobre a terra, e Deus enviou José antecipado para poder preservar a sua geração. E ali José, apesar de ter sido vendido, Deus o abençoou e ele ficou como governador do Egito, trazendo assim os seus familiares e colocando eles em uma terra boa, na terra de Gósen. Mas a Bíblia diz que se levantou futuramente um faraó que não conheceu os feitos de José. E começaram o quê? A escravizar o povo de Deus. Um povo abençoado, um povo, vamos dizer assim, que tinha muitas mordomias, porque eles eram irmãos do governador. Por certo, por algumas gerações, eles ainda conseguiram estar bem posicionados ali na terra do Egito. Mas levantou-se um faraó que começou a escravizá-los. E nós sabemos em tudo isso, irmãos, que quando nós confiamos em Deus, descansamos o nosso futuro nas mãos de Deus, Deus não nos decepciona. Ele não esquece das suas promessas. Ele não esquece do seu povo. E ali nós sabemos que então começou esse faraó a escravizar o povo de Deus, açoitando, fazendo-lhes trabalhar como escravos só pelo alimento. Mas lembra-se que o calendário estava, contando os dias. Estava chegando próximo dele ser tirado daquele lugar, do cativeiro, ali da escravidão. Por certo, lembra que eu disse que o inimigo conhece as Escrituras? O inimigo sabia que havia uma promessa, que Deus enviaria um libertador e tiraria aquele povo dali e colocaria na terra da promessa. Havia sim essa Escritura e o inimigo bem sabia. E então foi quando o faraó, vamos dizer assim, o diabo na pessoa de Faraó, trouxe aquela lei que toda criança, menino que nascesse, deveria ser morto. Se mata todos os homens, como vai ter um exército para lutar contra o seu inimigo? Enfraquecendo o seu povo, aquele povo ali, como eles poderiam sair, se rebelar e sair do Egito? Claro que era uma tática. Por certo, era uma lei por um tempo determinado, com o intuito de enfraquecer o povo de Israel. Quem sabe, alguns meses, eles apertavam a lei, depois eles flochavam a lei, porque senão não teria Arão, que era irmão de Moisés, não teria outros homens, né, por ali. Josué, Calebe, toda aquela gente. Então talvez era uma lei flexível, de forma a enfraquecer o povo de Deus, mas a verdade é que tinha essa lei. E como a gente sempre diz, quando Joquebede ficou gestante, esperando pelo nascimento de Moisés, ela creu em Deus e descansou na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, que pela fé, Moisés foi escondido 3 meses, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Então, quer dizer, havia uma fé operando naqueles pais, que Deus ainda cuidava da sua descendência. Enquanto muitas mães, pensa você, que tensão, que problemão era para uma mãe engravidar naquele tempo, quando a lei estava em vigor, sabendo, se for menino,
Faraó disse que vai morrer, coitadinho. Se for menina, vai viver. Todas queriam ter menina. Mas eu creio, que a fé de Joquebede era uma fé estabelecida. Eu não vou entregar meu filho para Faraó coisa nenhuma. Se for menina, vai viver, e se for menino, também vai viver. Porque nós cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós cremos no Deus de José, que fez com que ele, mesmo vindo cativo aqui para o Egito, prosperou. Mesmo indo para a cadeia, sobre uma calúnia, mas posteriormente Deus o elevou. E a maneira de nós fazer com que a nossa fé seja fortalecida é nós olhando os grandes feitos que Deus sempre tem feito no decorrer das eras. Por isso a Bíblia é bem clara em dizer que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, se você não ouve, como você vai crer? E ali você veja ela firmada na promessa de Deus. Nasce a criança. Vamos entregar para a parteira? Não. E aí nós sabemos bem a história. Escondeu por 3 meses, até que deu. E quando não deu mais, eles colocaram naquele cestinho e entregaram na mão de Deus. E quando, irmãos, vocês já ouviram isso muitas vezes, mas não é só retórica, isso é real. Quando Deus precisa de agir em favor do seu povo, se não há alguém ali à altura para agir, ele usa o inimigo mesmo, para poder fazer com que ele trabalhe em favor do seu povo. Sim, trabalha. Tem uma história, claro que é uma história, mas para ilustrar, que havia um irmão que estava passando por uma necessidade, não tinha muita coisa para pôr na panela, e orou: Senhor, envia algo, Senhor. Estou precisando, mas não tenho o que botar na panela, o Senhor me ajuda, que não estou dando conta. E aí o infiel que morava ali por perto ouviu a oração, e disse: eu vou aprontar para esse crente. E aí foi lá e fez uma grande cesta de comida e colocou na frente. Aí, quando ficou como diz, espiando para ver a reação do crente, E aí, quando o crente olhou lá estava o que ele precisava, a compra, E ele deu glória a Deus, agradeceu a Deus, e ele disse: não foi Deus não, foi o diabo que te trouxe isso. Daí ele disse: graças a Deus, porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Quer dizer, não importa de onde veio, se foi Deus que mandou realmente. E nesse caso nós vemos que realmente Deus fez com que Faraó criasse o filho da promessa, o libertador, porque o Faraó estava fazendo o quê? Matando os meninos, enfraquecendo o povo de Deus, para que eles não pudessem sair, para que eles não pudessem deixar de trabalhar, vamos dizer assim, só pelo alimento, como escravo. Aí vocês conhecem a história, não precisa entrar por menores. Quando a filha de Faraó encontrou aquele cestinho com aquela criança e deu o nome Moisés, como tirado das águas, E levou, e vocês sabem, criou ele no palácio. E além do mais, nós sabemos que Miriam, a irmãzinha de Moisés, foi lá e buscou quem? A própria mãe da criança para cuidar do seu filho. Agora, será que Deus mudou e Ele não opera mais? Sim, Ele segue operando. Mas às vezes acontece que a gente sabe demais. Acontece que a gente tem muitas, como dizer assim, muitas condições, muitas maneiras de resolver a coisa. E a gente vai lutando. Mas quando chega na hora realmente final, que você precisa se agarrar com Deus, você sabe, agora é só Deus. A gente tem muitas opções, Se apertar, eu pego um financiamento, é isso, aquilo outro. Se eu for mandado embora, eu pego outro emprego. Vivemos num período, graças a Deus, de liberdade. Mas quando o momento que Deus mais se manifesta é na hora realmente da dificuldade, que é realmente o cristão confiando inteiramente em Deus, e Ele sempre age. Temos inúmeros testemunhos que ouvimos
dos nossos irmãos, quando em missões para fora, pastor Daniel mesmo tem experiência, quando foi para a Bolívia, pastor Febrônio para a África, ali agora no Amazonas, no Acre. Sim, Deus segue operando, mas só não opera porque às vezes a gente, como eu disse, confia muito no braço, tem muitas opções, mas Ele não parou de ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí nós sabemos, a Joquebede agora passou a cuidar o seu próprio filho, recebendo salário. Em tudo isso você vê Deus trabalhando para cumprir uma promessa. E lembra que o título da nossa mensagem é Deus é a diferença, Ele é a nossa força. Ele que faz a diferença. É o Evangelho que converte, não é teologia, não é simplesmente bons propósitos, mas é Deus entrando no coração do homem através da pregação, através da leitura, através da oração, e Deus é quem vai convertendo. Porque a Bíblia diz que Deus aprove salvar pela loucura da pregação. Se pensa bem, os anjos, sabendo que Deus usaria essa ferramenta para salvar o seu povo, a Bíblia diz que eles quiseram pregar, eles desejariam pregar, mas a eles não foi permitido. Eles não saberiam entender eu, não saberiam entender você, seriam ditadores. Seriam ditadores porque eles não compreenderiam. Quando alguém viesse, vamos dizer assim, com a dificuldade, diz, mas que é isso? Você não conhece teu Deus? Eles não têm a dificuldade. Mas nós temos, nós conhecemos, e nós sabemos que Deus compreende. Por isso Davi disse, o Senhor conhece a nossa estrutura, lembra que somos pó. Então é nós conhecendo esse Deus, é que nós vamos indo em frente, seguindo adiante. E aí você veja, Moisés foi criado sobre todas as mordomias possíveis. Vamos dizer assim, a sua mãe por criação era filha de Faraó. Precisa mais mordomia que isso? A sua babá, por assim dizer, vamos dizer assim, que a filha de Faraó pensava que era um simples babá, era a sua própria mãe. Ele foi ensinado em todos, vamos dizer assim, todas as táticas que tinha no Egito, todos os ensinamentos, como é que chama? Fugiu agora, me ajude aí. A tecnologia que tinha no Egito, as táticas de guerra, isso, aquilo outro. Foi treinado, mas chegou um dia que ele ponderou, como a Bíblia fala em Hebreus, que ele preferiu o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Chegou a hora que ele ponderou tudo aquilo que ele tinha na mão, mas e depois? Que a vida que terminar. Agora, a crença do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, essa permanece, é um Deus vivo, um Deus que responde, um Deus que realmente está presente, não como aquelas imagens do Egito. Mas muitas vezes nós, por não esperar a hora certa, por não ter, aquela visão, a gente atropela as coisas. Por isso que é uma coisa muito importante para nós. O profeta ensina, sempre antes de nós agir, devemos entrar no Espírito. Buscar em Deus. Às vezes o bom propósito é bom, mas se não for um propósito realmente direcionado por Deus, na hora certa, no momento certo, você vai trazer problema. Por isso a Bíblia diz, que a palavra dita ao seu tempo é como o quê? Maçã de ouro em bandeja de prata. A coisa funciona. Aí você vê ele com todo esse ensinamento que tinha do Egito, tática de guerra, isso, aquilo outro. Também por certo o ensinamento da sua mãe biológica. Você não é filho da filha de Faraó, coisa nenhuma.
você não é filho desses pagãos. Você é o filho de um hebreu que tem por um Deus verdadeiro, que tem uma promessa, que vai tirar o seu povo aqui do cativeiro e colocar na terra da promessa, e você nasceu sobre um ministério. Veja que a tua vida foi diferente, veja que Deus realmente te protegeu. Você não está aqui por acaso, Moisés. E o que ele faz? Apesar de boa intenção, ele desce e tenta livrar Israel pela força do seu braço. E ele já desceu e já começou a agir. Se sou eu o libertador, então vamos começar por aqui. Vocês sabem, né? Matando aquele egípcio, quando ele estava castigando, vamos dizer assim, a linguagem bem comum, batendo em um hebreu. Feito aquilo, ele precisou fugir. Ou foge ou é morto. 40 anos lá no deserto. 40 anos lá pastoreando as ovelhas, que nem dele era do seu sogro Jetro. Por certo ele pensou, eu ouvi a história da minha mãe, que tinha nascido para ser o libertador, mas olha aí, não aproveitei os tesouros do Egito, agora vou trabalhar aqui, pastoreando as ovelhas do meu sogro. Porque quando a pessoa tem uma vida, vamos dizer assim, ali no pesado, na vida difícil, aquilo não muda muito, porque tudo que ele aprendeu é aquilo. Mas alguém que era um príncipe até os 40 anos e de agora em diante ser um fugitivo, não era tarefa muito fácil. E ali ele estava pensando que era o quê? Um palito riscado. Quem sabe ele, em muitos momentos, descrendo da própria promessa de Deus. Mas um dia, veja bem, Deus, que é a diferença, não tinha esquecido da promessa. Que fim dos 400 anos visitaria o seu povo e colocaria eles na terra da promessa. E ele viu aquela sarça, que o fogo pegava, ali o fogo dia após dia, e a sarça não se consumia. Não era devorada aquele arbusto ali. E ele entendeu, aquilo não é algo natural, é sobrenatural. E foi até a sarça para ver o que era aquilo. E então, só então, ele ouviu a voz de Deus. Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo e estou te enviando para libertar. Aí você veja, irmãos, nós podemos incluir nessa mensagem a importância do clamor, a importância da intercessão, a importância da oração, a importância de você saber que aquele filho te pertence a você, a importância de você saber que Cristo morreu por mim e eu aceitei, quer dizer, a convicção de fazer a nossa parte, porque muitas vezes nós somos tentados em pensar, Deus sabe que eu preciso isso, Deus sabe daquilo, Deus sabe daquilo outro. Às vezes não desfruta dos seus direitos. Muitos direitos. Quando nós chegar lá em cima, nós vamos ver que deixamos escapar. Já contei aquela história aqui, mas quero contar de novo, logo vou terminar, vou ficar só nesse assunto aqui. Vocês lembram aquela história daquele homem que, com muito custo, conseguiu comprar uma passagem de navio para atravessar o mar? Não tinha muito dinheiro, mas tinha suficiente para comprar a passagem e sobrava alguns trocos ainda. E aí ele comprou sua passagem, foi lá na frente, comprou um pacotão de bolacha, uma bombona de água, sentou lá e na hora que todo mundo ia tomar café, ele disse, não, eu vou ficar com minhas bolachas. E almoçar, não, obrigado, eu não estou muito bom, vou ficar comer minhas bolachas. E assim ele passou a viagem comendo bolacha e tomando água. E se martirizando, por certo, né?
Pobre tem que sofrer mesmo, viu? Todos aqui vão comer, eu não posso. Se eu comer, como é que eu vou pagar depois? Nasci para sofrer, vamos comer bolacha. Comendo bolacha. Até quando concluiu a viagem, ele chegou lá, eu quero pagar as bolachas que eu peguei, aquele pacotão. Daí o dono ali do barco disse, não senhor, você não tem que pagar nada, tudo aqui já estava incluso na sua passagem. Lanche, almoço, café, janta, tudo incluído. Não se preocupe. E aí que ele preocupou, né? Passou a viagem inteira comendo bolacha. E é assim ou não é muitas vezes com a gente? Coitadinho de mim. Que coitadinho nada. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era diferente. Mas ele sabia do seu posicionamento. Eu digo para não chover e não chove. Eu digo para chover e chove. Porque eu sirvo o Deus verdadeiro. Eu preciso de alimento, Deus vai me mandar para algum lugar que tenha alimento. Aonde que Deus vai te mandar? Lá para o Ribeiro de Querite. Eu vou para lá então. Mas comer o quê? Eu sei que lá tem água, vai para lá. E Elias começou a aprender a confiar em Deus. Irmãos, e eu gosto disso quando a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, então ele não era diferente. Tinha momentos bons, momentos ruins, assim, eu quero dizer assim, depressivo, mas ele sabia que ele podia sim confiar em Deus. E aí quando começou a secar o ribeiro, o ribeiro está secando, os corvos ainda continuam trazendo carne, mas aí como é que eu vou comer só carne? Eu preciso beber. Eu penso que Elias nem se preocupava. Eu quero esperar para ver qual vai ser a próxima maneira de Deus me sustentar. Secou o ribeiro de Querite. Elias, eu tenho ordenado uma viúva para que te alimente. Uma viúva? Se as pessoas abonadas não têm, uma viúva vai ter, mas é a viúva que tem sim, que vai te alimentar. E aí você veja, todos nós conhecemos a história, ele chega diante da viúva, ela está colhendo alguns cavacos para fazer o fogo e cozinhar o último bolo que tinha, né, farinha suficiente para fazer, e disse ela, então nós vamos comer e vamos morrer. Mas graças a Deus que chegou um profeta na vida dela, que trouxe o alimento. Isso nós podemos aplicar para nós espiritualmente. Nós também estávamos morrendo no mundo, nas denominações, no sistema, uns na bebedeira, outros aqui, outros ali, mas um dia chegou uma mensagem profética, que não veio formar mais uma denominação, mas veio nos chamar para dentro das Escrituras. Ouvimos aquele brado de Deus que diz ali em Apocalipse, sai dela, povo meu, para que não incorra em suas pragas. Graças a Deus que chegou. Então você não é um coitadinho, eu não sou um coitadinho, você não é uma coitadinha, nós somos filhos de Deus, que temos um Deus que nunca falhou e nunca vai falhar. Mas às vezes Deus precisa esperar a coisa minguar em nós, para que nós possa confiar. E aí você veja que até quando ele estava desanimado, fugindo de Jezabel, depressivo, que foi para debaixo de um pé de zimbro, ele não correu pegar uma corda. Não, ele sabia para quem ele tinha que pedir. Por isso que o diabo, com o cristão verdadeiro, ele não pode. Porque se o diabo tenta te, vamos dizer assim, colocar contra um canto, você dá um jeito e você corre para Deus. E Elias estava depressivo ou não estava? Como ele mesmo disse, Senhor, eu tenho sido extremo zeloso por ti. Eu tenho defendido a tua palavra, mas essa Jezabel entrou aí através de Acabe e perverteram tudo. O pecado entrou de carroçada no teu povo. E aqueles que tentam defender, eles são mortos, somente eu fiquei e querem me tirar a vida ainda. Não sou melhor do que meus pais, tira minha vida, não dá mais. Deus disse, não, Elias, ainda tenho 7.000. Que não dobraram o joelho. Você acha que é só você? Ele disse, não, eu ainda tenho Micaías,
Eu ainda tenho um Eliseu. Você não sabe o endereço, mas eu sei. Vamos em frente mais um pouco, Elias. Não é hora de você desistir agora. Vamos embora, eu vou te fortalecer. Eu sou responsável por te fortalecer. Você está cansado, então dorme um pouco. Agora levanta e come. Dorme mais um pouco. Agora levanta e come. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. E eu te pergunto, Deus mudou? Não, Ele segue sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu tenho Micaías ainda, Elias, que irá dizer assim como disse Elias: aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberão o teu, Acabe. Lembram? Estão lembrados, né? Aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberão o sangue, né, de Acabe. É isso, né? Troquei, acho que as palavras, mas vocês entenderam. Ele segue sendo o mesmo Deus. E Elias podia confiar, e a Bíblia disse, repito, que ele era um homem sujeito às mesmas paixões. Agora você pensa, voltando aqui em Moisés, para nós terminar. Quando Deus aparece para Moisés, leiam depois Êxodo 4, de novo, completinho para você ver. Ele disse: não, eu não. Eu não. Tinha muitos argumentos para dizer: Senhor, você vai mandar eu? Quando eu tinha 40 anos eu falhei. Agora vou de novo lá? Agora não tenho mais perna boa para correr, não. Manda quem o Senhor tem que mandar, mas eu não. Eu disse: você vai. Arão vai sair ao teu encontro e vai se alegrar contigo. Vai. Olha a diferença agora. Antes era um Moisés bem intencionado, só, e falhou. Agora era um Moisés capacitado, comissionado por Deus, orientado. Ele fazia o que Deus mandava. O que você tem na mão? Uma vara, então larga no chão. E a vara, você sabe, se transformou em cobra. Pega ela pela cauda agora, se transformou em uma vara novamente. Vai com esses sinais e você vai libertar o meu povo. Agora, Moisés, agora eu sou a diferença, porque agora você não tem muito argumento mais, você não tem muita condição, você não tem muito treinamento militar mais, você já está com 80 anos mesmo, mas vai que agora simplesmente eu vou agir. E aí uma vez um homem que tinha fracassado com 40 anos, com 80 anos, né, tirou o povo de Deus dali. Deus comissionando Moisés, e é o mesmo Deus que comissiona homens e mulheres que realmente querem servir a Deus, que realmente querem chegar do outro lado, que realmente querem ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Por isso não olhe para a tua capacitação, não olhe para o problema, para o tamanho do problema, mas olhe para o tamanho do teu Deus. Porque é Ele que vai nos capacitando. Mas nós precisamos deixar que Ele nos capacite. Aí você vê Moisés, vocês conhecem a história, não preciso especificar. Chegando lá com aquela vara somente, largou aquela vara no chão. Que sinal tu faz, Moisés? Deus disse que é para mim fazer isso. Largou a vara no chão, se tornou uma cobra. Se lembra que o diabo é um imitador? E ele vai paralelo até uma altura, mas ele não consegue concluir o percurso do caminho. Ele segue, como quer dizer assim, chacoalhando moita, né? Assustando, tentando aqui e ali, põe uma enfermidade aqui e ali, põe um descrédito aqui e ali, põe um escândalo aqui e ali, mas a coluna de fogo segue caminhando, Deus segue andando, e haverá homens e mulheres que chegarão ali, e eu tenho estado lutando para chegar ali, e você também deve ter a mesma convicção. Ele não mudou. Não importa se Janes e Jambres chegaram ali e com 2 varas fizeram 2 serpentes. Parece que estava na vantagem, né? Eu imagino Moisés olhando: se Deus me mandou, Deus mandou, vou ver o que ele vai fazer. Mas a compatibilidade da cobra de Moisés e a de Janes e Jambres não bateu.
Elas já começaram a se desentender, bocou uma, bocou a outra, e Moisés pega pela cauda e cadê? Nem a vara deles tiveram mais. Deus é Deus, Ele é a diferença, e Ele segue sendo o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Aí Moisés tira Israel com mão forte, e há momentos que parece que não tem mais o que fazer, naturalmente falando. Para a gente não tem mesmo, mas para Deus tem. Faraó endureceu o coração, vocês sabem, ali, e vai, daqui a pouco solta, daqui a pouco prende, e vai, e deixou parcialmente o povo de Moisés ir, mas deixa as mulheres, deixa as crianças, vão vocês adorar. Moisés, eu penso assim, ó, Faraó, nem uma unha, ó. Não é parcial, não é libertação parcial, é libertação total. Deus não prometeu libertação parcial para a igreja, Deus não prometeu libertação parcial para Moisés, mas era o povo de Israel que iria sair. Nem uma unha, Faraó, não adianta insistir. E aí vocês sabem, né? E lembre-se de uma coisa que eu quero salientar aqui: Deus compartilha o seu poder comigo e com você. Aquilo que está no nosso alcance nós devemos fazer. Vocês lembram quando o irmão Brana chegou diante do pequeno Rick? O câncer comendo toda a boquinha da criança? E aí a pessoa que acha que não tem que falar, se é eleito vem. Se é eleito vem, mas vai ter um outro eleito lá falando. Se não tiver, Deus pode fazer até o diabo falar, não é verdade? Mas enquanto tiver eu e você, Ele vai usar eu e você para ir lá e falar para aquela pessoa, para ir lá e aconselhar aquela pessoa, para ir lá e orar por aquela pessoa, mas não só orar para aquela pessoa, mas falar de Cristo, porque o que Ele tem de mais importante é a sua alma. Quantas vezes nós vamos visitar paciente terminal? Eu oro, sim, eu sei que Deus cura, isso é muito bom, mas eu sei que ele tem uma alma que vale mais que 10 mil mundos. Então você fala de Cristo para ela, fala que Cristo salva, que Cristo morreu para perdoar os pecados. A Bíblia diz que Cristo morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é tentar chegar ali e falar do batismo, falar que Deus enviou uma mensagem, ele não vai entender. Não, fala o básico. Fala o básico. O que Paulo disse para o carcereiro? O básico. O que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Creu em Jesus, Jesus entrou e então encaminhou o caminho. Mas às vezes as pessoas querem confundir, querem tirar a escama do peixe, ainda no rio, se não vai tirar, você vai perder. É bem assim. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E aí o que acontece? Cristo vai entrando através da palavra e vai lavando aquela vida, e na medida que ela vai abrindo, Deus vai lavando, até se tornar-se uma peça completamente limpa. É isso. Nós vamos encaixando conforme a unção vai vindo aqui e vamos falando. Eu já vou logo terminar, não vou segurar muito vocês. Veja bem, quando Zaqueu deu atenção para aquela voz do coração dele, que por certo dias, Zaqueu, você com a tua vida do jeito que está difícil, rapaz. Você é um publicano, um fraudulento, vamos dizer assim, um roubador do teu próprio povo, está difícil a situação. E ele pensou, vamos dizer que Deus usou a mulher de Zaqueu, né? Zaqueu, o jeito que você está vivendo, você é judeu, mas olha a tua vida, Zaqueu. Está tendo umas grandes campanhas aí, Jesus está por aí, Deus está abençoando. Por que você não vai? Mas como vou ir? A popularidade às vezes não deixa. Tinha também o empecilho da altura. Como eu vou chegar nele? Eu bem que eu queria. Mas se você quer, Deus vai proporcionar. E vocês sabem, ele subiu em uma figueira e Jesus passou por ali. E eu gosto disso. E houve conexão entre, vamos dizer assim, a alma de Zaqueu e Jesus Cristo.
E quando você se achega a Deus de coração, há essa conexão. Jesus virou e olhou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Olha, ele conhece meu nome? E a Bíblia diz que ele desceu rejubiloso. Os fariseus não gostaram, não. Olha só que ele entra na casa de pecador. Ele nem sabe quem é esse Zaqueu aí. Esse é o maior traidor do povo o povo de Israel. E lá vai ele, ó. Mas Jesus não se importou. Jesus não se importou, porque ele sabia que ali tinha uma semente. E aí, capte isso, quando Jesus simplesmente entra na casa de Zaqueu, a mesma coisa que é quando Jesus entra na minha e na tua vida. Por isso, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quando ele entrou na casa, Zaqueu simplesmente disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, vou devolver 4 vezes mais, e dou a metade dos meus bens aos pobres. Fez o que o jovem rico não quis fazer. Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Quando Deus toma o coração do homem, o coração da mulher, quero dizer, quando o homem permite Deus tomar o seu coração e guiar no caminho, não é só ele o beneficiado. A casa é beneficiada, a família é beneficiada. Pense vocês, irmãos que me ouvem aqui, se um dia você não tivesse tomado uma decisão, você estaria no mundo, mas a tua família também estaria lá. Mas como você permitiu Deus tomar o teu coração, aí está você sentado e os teus filhos do lado ouvindo a palavra. Por isso Jesus disse para Zaqueu: hoje entrou salvação nessa casa. Tem pessoa egoísta. Está tudo bem comigo, não sei o que. Pode até estar. Pode estar. Mas e com teus filhos, que estão sendo criados fora da igreja? O melhor lugar para nós é na estalagem. Que Deus nos ajude. E aí, concluindo, quero terminar aqui. Moisés sai com o seu povo, nesse momento rejubiloso, feliz, cantando a vitória, mas o inimigo, ele é um estraga-prazer. O inimigo é um estraga-prazer. Por isso que quando nós somos abençoados, que Deus está te abençoando, nós saímos de um culto, temos que vigiar, porque às vezes ele pega a gente ali na esquina, com uma conversa, com isso, com desentendimento, não vigia. Ele é um estraga-prazer. Só que se você estiver no posto a dever, a broca dele vai quebrar. Ele vai tentar vir, mas ele vai ser abatido. Vai sim. Deus vai ser engrandecido muitas vezes mais. Você imagina como que o povo de Israel saiu do Egito, rejubilando, porque Deus colocou no coração dos egípcios, para que dessem presente para eles, ouro. Cada vizinho diz: vizinho, tu vai embora? Então pega esse ouro aqui para você. E assim, eles saíram ricos dali. E eles iam felizes embora, cada um com a sua semente para plantar, com tudo aquilo ali, feliz. Mas Faraó, o diabo em Faraó diz: não, para ele está bom demais para ser verdade. Mas quando nós confiamos em Deus, não é que está bom demais para ser verdade, está bom e é verdade. Pense você, meu irmão. Por isso que Paulo diz que as lutas, o irmão Lutero falou isso ali hoje, ali em Barão, as lutas desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo também diz: aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o temem. Você consegue pensar um pouco aí? Faça uma análise. Um dia eu falei num culto, o dia melhor da tua vida, o dia que você estava mais feliz. Tem alguns dias assim, que a gente está muito feliz, alegre, satisfeito, vamos dizer assim, realizado, conseguiu aquilo que se queria. É um dia muito bom, não é? Agora multiplique isso pela vida que nós vamos viver do outro lado.
em você olhar para trás e nunca mais cansaço, nunca mais tentação, nunca mais decepção, nunca mais morte, nunca mais nada de ruim, mas somente o mais puro amor de Deus no teu coração, aquela alegria, aquela paz. E você olhar para aquele querido que você tanto orou, e ali está ele, feliz dizendo: obrigado por você ter orado por mim, obrigado por você ter ido falar do Evangelho. Aquele filho muitas vezes que foi rebelde, mas ali está ele dizendo: mãe, obrigado por você ter intercedido por mim, eu cheguei porque Cristo me alcançou, eu cheguei porque a tua oração foi ouvida. Não haverá canseira, não haverá decepção, não haverá sono, não haverá falta de sono, não haverá calor, não haverá frio. E aí a gente vai trocar isso por alguma coisa, mas de jeito nenhum. É só quem não conhece. Mas quando nós vamos, capte isso, quando nós vamos nos distanciando de Deus, essa nossa consciência, essa nossa convicção também vai distanciando. Porque conforme você vai chegando em Deus, você vai vendo essas coisas, essas promessas, e você sabe que isso é real. E você não baixa, vamos dizer assim, a guarda para esse estraga-prazer, que o inimigo é. Israel estava feliz, mas de repente chegou diante do mar. Olhou as montanhas, e agora? Mar à frente, as montanhas do lado. Moisés pensou: Deus não me falou mais nada, vamos esperar, né? Se Ele tem nos ajudado até aqui, Ele continuará nos ajudando. Não é verdade? Repito, se Ele nos ajudou até aqui, continuará nos ajudando. Ele não nos tirou de lá, tirou. Ele não transformou a água em sangue, transformou. Ele não matou os primogênitos dos ímpios, matou. Os nossos não ficaram protegidos debaixo do sinal, ficaram. Então, Ele vai continuar, como? Não sei. E olha para trás o que vê o faraó, a poeira, vindo em direção a eles. Tinha escapatório? Não. Moisés, sendo profeta, se desespera e vai orar. Deus diz: Moisés, não é hora de orar, não é hora de clamar, é hora de agir. Lembre que eu disse que Deus compartilha o seu poder conosco. Moisés, não é hora de clamar, é hora de agir. Mas agir como? O que você tem na mão? Agora então estenda a mão. O que você pode fazer? Estender a mão? Então estenda, e o resto deixa comigo. Ou será que Deus vai deixar nós assim? Se Ele quer compartilhar o seu poder conosco? Não, não vai deixar nós assim, não. Aquilo que está no meu alcance eu vou fazer. Eu vou gemer, eu vou lutar, eu vou ralar para fazer tudo aquilo que agrada a Deus, mas sabendo que não é pela minha força, não é pela minha boa obra, mas é pela graça de Deus. Mas Ele vai ver você esforçando e Ele te ajuda. Estenda a vara, Moisés, se pode fazer só isso. E não fica churumingando, porque não tem muito tempo. Não há tempo. O faraó já não está ali? Então vamos embora? Eu preguei isso em Sarandi. Eu preguei isso. E com todo esse grande feito, Deus abrindo o mar, era suficiente? Por isso não tenha medo. Só faça a tua parte, se jogue de corpo e alma nesse Deus, confia nele. Está difícil a coisa, mas Deus até aqui nos trouxe, e Ele levará até o final. É hora de nós nos encorajar, é hora de nós nos esforçar e olhar para frente. E esse estraga prazer não vai estragar o nosso, não. Só aquilo não era suficiente. Mas quando Moisés estende a vara no mar, o mar se afasta, e o Israel entra, vamos dizer assim, jubiloso, mas olhou para trás, ali vem eles de novo, com carroça, carruagem, cavalo, espada, escudo. O que adianta? Naturalmente, né?
Mas a coluna de nuvem, a coluna de fogo que seguia Israel, a Bíblia diz que ela se retirou da parte da frente de Israel e foi lá na parte de trás. Senão você não vai chegar no meu povo, porque eu estou indo com eles. E aquela coluna de nuvem, a Bíblia diz que ela era claridade para Israel e escurecia para o inimigo. Israel estava claro andando e o inimigo tateando. E só isso, será que ainda era suficiente? Eles alcançavam e cutucavam com a lança. Mas a Bíblia diz que Deus travava as rodas das carroças de Faraó. E eles entravam com dificuldade, até que Israel passou. Até que Israel passou e Faraó pereceu no mar. E Miriam pôde pegar o tamborim e cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantemos com... O Senhor é Deus. Glória a Deus. Que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos. Foi ordem que Deus deu, chegando ao mar vermelho, todo Israel temeu, montes altos, todos lados, Israel entristeceu. Moisés falou dizendo: cantemos com muita alegria, dizendo: só o Senhor é Deus. Mais uma vez: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo: só o Senhor é Deus. Amém? Louvado seja Deus.